já estava aqui já. Quando eu já estava, tinha um contratempo, eu avisei que eu ia atrasar, porque a minha família, gente, teve um contratempo lá, atrasou bastante, então eu vim sozinho para chegar aqui a tempo. Quero evidenciar minha gratidão pela oportunidade, pelo privilégio, né? A Deus, ao pastor da casa, ao presbítero Robinson, aos demais irmãos, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler só um versículo, só para consubstanciar aqui a mensagem que eu quero, de maneira breve, objetiva, compartilhar com a igreja nessa noite. 1 Tessalonicenses 5 é o versículo 16 apenas. Eu quero ser breve. Hoje é um culto de cura e libertação. Hoje é cura e libertação. Então a gente vai ministrar aqui, vai ser o objetivo no final. Nós vamos estar ungindo e orando, assim como Deus nos tem permitido. Diz assim: alegrem-se sempre. Mesma versão que eu estou lendo. Bom, algumas falam regozijai-vos sempre, né? Outras falam alegrem-se sempre. Essas são as duas traduções. Pode sentar, adorando o Senhor. Falei alegria, você alegrou, né? Tá bom, glória a Deus. Eu vim para cá pensando, né? A gente sempre ora e pede a Deus uma palavra, e a gente vem pensando. E às vezes a gente quer falar algo, né? Quer seguir uma direção própria. Mas esse último capítulo aqui dessa carta de Paulo, ele fala de conselhos para a igreja. Se você contabilizar aí, são acho que 14 conselhos. 13 ou 14 conselhos que Paulo dá à igreja. E um dos conselhos está relacionado à alegria, né? A importância da alegria. A gente sabe que existem tipos de alegria, né? Tem uma alegria que é uma alegria que vem de Deus, né? Que vem do alto, que vem da presença que nós carregamos, né? Do Deus que nós vivemos com Ele, temos Ele na nossa vida. Tem aquela alegria que é aquela alegria humana, superficial, né? Passageira, que está baseada no momento, na circunstância que nós estamos vivendo, nas circunstâncias nas quais vivemos, onde nós perdemos a nossa alegria, né? Assim, onde a gente se entristece, né? E isso não tem nada de anormal nisso, porque a Bíblia fala em Eclesiastes 3, versículo 4, que tem tempo de rir, mas tem também tempo de chorar, correto? Ninguém vai ficar rindo quando está no tempo de chorar. É fato também que estar o tempo todo sorrindo não significa que a pessoa está alegre. Às vezes, por trás de um sorriso, né, há uma tristeza oculta, né, há algo no recôndito da alma ali, que a pessoa está querendo evitar daquilo ser externado, né? Então a pessoa sorriu o tempo todo, sabe? Essa pessoa está muito alegre. Não, às vezes você está escondendo com um sorriso, ela não está alegre, ela não está feliz, né? Mas uma coisa é certa, a tristeza, ela atinge a nossa vida, mas ela tem um tempo de validade, um tempo de duração. Porque também ninguém fica triste o tempo todo. Você conhece gente que ele quer passar o tempo todo a imagem que está triste, né? Você encontra ele, às vezes ele nem está com a imagem de tristeza, ele chega perto e ele já cai semblante, para dizer para você que ele não está bem. Mas o Salmo 30, no verso 5, diz que o choro pode durar uma, mas a alegria vem pela. Ou seja, o choro tem tempo de validade, mas a alegria não tem. Você pode dar glória a Deus? O choro pode durar uma noite. O salmista está limitando o tempo do choro. Mas ele diz, mas a alegria vem ao amanhecer. E ele para, ele não continua falando do tempo de duração da alegria. Então você pode ter certeza que por mais que nós tenhamos momentos de tristeza, momentos de choro, né, momentos difíceis, ainda assim a nossa alegria será maior do que todo o nosso tempo de tristeza. E é isso que a Bíblia nos mostra. Por quê? Porque há uma alegria que é uma alegria que não é a alegria da terra, é uma alegria que vem do céu. Agora, ainda assim, tem coisas na nossa vida que roubam a nossa alegria se a gente permitir. Se você permitir, tem coisa na tua vida que vai roubar a sua alegria, que vai tirar a sua alegria. Paulo não dá esse conselho à toa. Dentro dos 14 conselhos que ele dá aqui no último capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses,
Eu preguei uma vez uma série de mensagens sobre isso na igreja que eu pastorei durante algum tempo, e eu dividi aqui em 14 conselhos. Aqui eu estou falando de um conselho só. Um dos conselhos de Paulo é: alegre-se sempre. Fala comigo, sempre. Sempre. Alegrar sempre é difícil, irmãos. E Paulo está dizendo que vai acontecer alguma coisa para te alegrar. Paulo está dizendo que algo sobrenatural vai te alegrar. Alegre-se, você que se alegra. Viu como é que é difícil? Alegre-se sempre. Você pode ir em qualquer tradução do grego. É para você se alegrar, ninguém vai te alegrar. Alegre-se você. Alegre-se sempre. Aí tu pergunta assim: pastor, mas o que é que pode roubar a nossa alegria? Primeiro, pessoas roubam a nossa alegria. A vida cristã é feita de relacionamento. E nas relações tem problema. Onde tiver ser humano tem o quê? Fala comigo, problema. E você sabe que a alegria é sinônimo de força, energia, de ânimo. A alegria te dá força para você se levantar e trabalhar, para você se levantar e ir à luta, para você conquistar, para você ter objetivos, ter sonhos. A alegria melhora o seu dia. A alegria influencia o seu semblante, diz Provérbios. Né? O coração alegre, a formoseia, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. A alegria, o coração alegre, a formoseia o rosto, mas a tristeza, ela muda o seu semblante. Ela muda. Tem gente que rouba a nossa alegria, irmão, o tempo todo, com palavras, atitudes, com gestos. Vamos ser sinceros, irmãos, nós somos crentes, mas temos sanguessuga por aí. Tem ou não tem? Você deve conhecer alguém. Tem uns sanguessuga por aí que só estão perto de poder para se beneficiar, não é assim? Fora isso, só te critica destrutivamente, te dá a palavra para te colocar para baixo. Ou você vai ter uma alegria para contagiar essa pessoa, para você passar para ela a sua alegria, ou você vai ter que aprender a ignorar algumas coisas na sua vida. Porque se você não ignorar, você não vai para frente. Você está entendendo? Algumas pessoas você vai ter que sair de perto, infelizmente, você tem que sair de perto às vezes. Se você não está alegre para contagiar, é melhor você sair. Porque aquele que não consegue contagiar, ele vai se contaminar. Contagiar é bom. Você contagiar o outro com a sua alegria, contagiar o outro com o seu ânimo, contagiar o outro com os seus sonhos, com os seus projetos. Você é uma pessoa positiva, para frente. É muito bom. E é crente, você vai contagiar. Mas se você não tiver hábito para contagiar, você vai ser contaminado. Pelas palavras do outro, pelo que o outro fala. O pastor pregou aqui recentemente uma palavra aqui falando sobre o poder das palavras. Como que a palavra tem poder na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Algumas vezes a nossa alegria é levada, irmão, porque nós permitimos. Porque se uma pessoa é capaz de roubar a sua alegria, você acaba ficando sendo controlado por essa pessoa. Essa pessoa vai controlar você, vai controlar o teu ânimo, vai controlar o seu estado de espírito, o seu humor. Se você permite que alguém leve a sua alegria, significa que esse alguém tem controle sobre você. Um exemplo disso, que é um exemplo prático, perdão. Um exemplo prático é o perdão. Quando você não perdoa, quem é que adoece? Você que adoece. A pessoa que você não perdoou, às vezes não está nem aí porque você está sentindo. Agora você vai ficar doente. Você adoece porque você não libera o perdão. O apóstolo Paulo dá um conselho em Efésios 4:32. Ele diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Paulo está dizendo, o maior perdão, o maior exemplo de perdão de Deus que Ele deu para nós por meio de Cristo. Então, se Ele nos perdoou, nós somos capazes de perdoar. Então, quando você não perdoa, essa pessoa que você não perdoa, ela rouba a sua alegria. E você não tem feriado, você não tem folga, você não tem férias. Você pega o carro e vai para outro bairro, para outro lugar, para outra cidade, achando que vai fugir. Não. Os problemas vêm contigo dentro do carro, as caixas estão lá. Os pacotes estão lá junto com você para onde você for. Porque o problema é interno, não é externo. Então aquela pessoa rouba a sua alegria. E você pensa que está fazendo algum mal para ela. Não está, você está fazendo mal para você mesmo. Tem alguém alegre nessa noite? Amém. E o que é que nos faz fazer isso? Traição. Quem gosta de ser traído? Decepção. E tem gente que faz porque é ruim mesmo. Tem pessoa que é mal. Ele vai lá e faz a coisa contigo porque ele é mal mesmo. Não é porque ele errou, não é porque ele falhou. Tem pessoa que é ruim. Ela é má, ela faz porque ela quer fazer maldade, ela quer fazer algo para te atingir. Agora, nós fomos chamados para contagiar pessoas.
Hebreus 12:15 vai dizer que ninguém se prive da graça de Deus, brotando raiz de amargura, e por ela muitos se contaminam. O autor da carta de Hebreus diz que a amargura de espírito, a amargura interior, ela contamina outras pessoas. Quando você está alegre, você contagia, mas quando você está triste, amargurado, você contamina. Olha esse irmão perto de você, bonito. Você foi chamado para contagiar. Fala para ele, para contagiar. Fala para ele, para contagiar. Para você contagiar, irmão, não é que você tem que ser toda hora. Não é isso não, irmão. Não está falando disso aí não. Isso aí só se a pessoa tiver problema. Ninguém é assim o tempo todo, ninguém. Tá? A gente está falando que você tem que ter cuidado com isso. Eu preciso ter cuidado com isso. Você precisa ter cuidado com isso. Pastor, o que é que rouba a nossa alegria? Segundo lugar, ansiedade. Tem gente que é crente há 20 anos, mas não consegue dormir. Chega em casa e não dorme. Qual é o problema? É que o corpo para, mas a mente não para. Já aconteceu isso com você? A gente precisa ficar em silêncio, né? Para a gente ouvir Deus falar com a gente tem que orar, busca, depois faz o quê? Cala a boca para conseguir ouvir Deus. Porque se tu não calar, tu não ouve. Agora, às vezes você cala essa boca aqui, mas não consegue calar o teu pensamento. Você não consegue calar as tuas vozes do interior, que está dentro de você te preocupando, que está fazendo você não dormir, perder o sono. Tem alguém que está perdendo o sono aí? Irmão Natan já olhou e ficou assim, está perdendo o sono, irmão? A ansiedade está roubando o sono. O que é ansiedade? Alguém diz que a ansiedade é excesso de futuro, é excesso de preocupação. Talvez você está excessivamente preocupado com coisas que você não tem controle. Deus trouxe aqui para te dizer: larga isso de mão, porque você não tem controle sobre isso. Mas Ele está no controle da tua casa, da tua vida, da tua família, da tua história, do teu trabalho. Tudo que você está fazendo, não importa os embates, não importa as lutas, Deus está no controle, meu irmão. Ei, você está entendendo nessa noite? Deus está no controle. Você lembra do tempo da pandemia? Lembra quando estava a pandemia? Eu não parei de trabalhar, irmão, na pandemia. O Robson conhece lá. Eu gerenciava lá, eu era gerente numa casa de doce lá. Trabalhei lá 8 anos. E parou tudo, não foi, Robson? Começou a parar tudo e o patrão doido. E agora vai parar tudo. Eu falei: calma que não vai parar nada. Vai só diminuir, mas não vai parar. E não parou. Ele estava desesperado, já que ia parar. E aí tinha gente indo parar no hospital para fazer consulta. A minha cunhada foi parar no hospital. Chegou lá, foi atendida, não estou com falta de ar, acho que eu peguei Covid. O médico examinou, você não está com nada. A tua falta de ar é a ansiedade. Está com crise de ansiedade. Tem coisa, irmão, que é espiritual e tem coisa que é emocional. Cheio de gente que vai fazer consulta, está com problema emocional, porque preocupado de pegar a doença e estava sentindo os sintomas da doença. Está assim de gente que ficou assim no hospital. Muita gente estava doente mesmo, morreu, ele sabe disso. Eu perdi algumas pessoas próximas, amigos. Pelo menos 3 pessoas que eu conhecia lá morreu de Covid. Agora, tinha muita gente que ficou doente só de pensar na Covid, pensou na Covid e adoeceu. E aí meu cunhado foi para o hospital, chegou lá, ele examinou e falou: você não está com nada, minha filha, você está preocupado com a doença e você está sentindo falta de ar. Porque a ansiedade faz isso. A ansiedade é uma doença psicossomática. O que tem esse nome, psicossomática? Psique, mente, algumas traduções, alma, e soma, é o corpo. Psicossomática no grego. É coisa que está dentro de você e que vai aparecer onde? No corpo. Você começa a sentir dor, é uma enxaqueca que não passa, é uma dor de estômago que não passa, você perde a fome, não consegue comer e vai ver que o problema de estômago está não, só está com ansiedade. Atingiu o estômago, não consegue comer, não consegue beber, não consegue dormir. E aí Jesus no Sermão do Monte deu um conselho, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cabe a cada dia o seu mal. Foi Jesus que disse. Filipenses 4,6 Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através das orações e súplicas. Foi Paulo que disse. Pastor, eu estou ansioso, estou preocupado, eu não consigo dormir, o que eu vou fazer? Perdeu o sono? Vai orar. Está rindo, velho? Perdeu o sono, irmão? Vai orar. Perdeu o sono? Acontece comigo, acontece com você. Quem nunca perdeu o sono preocupado? Perdeu o sono? Vai orar. É o conselho de Paulo, porque não andar, na palavra, quando a Bíblia fala assim, não andar, não é isso aqui não. Não andar é estilo de vida. O que Jesus de Paulo está dizendo é: não permite que a sua vida se torne uma vida ansiosa. Uma vida excessivamente com preocupações excessivas. Um estilo de vida ansioso vai tornar você uma pessoa doente. Doenças emocionais, tem um estudo aí, que até o Augusto Cury, que é um grande especialista em autoridade, ele fala que tem um estudo que mostra que muitas doenças
físicas têm origem emocional. Câncer, muita gente que está com câncer às vezes é emocional, começou das emoções. E aí já era um problema físico. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra grega para lançar é como se você pegasse uma catapulta, colocasse aquilo na catapulta, puxasse para trás e soltasse com toda a velocidade. Esse é o sentido etimológico da palavra. Coloca ali, puxa para trás, pega impulso e joga fora, manda embora, lança longe. E agora que interessante, lança onde? Em Jesus, é interessante. Impulsiona o negócio e joga em Jesus, é o que ele está dizendo. Lançando sobre ele quem? Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, o que é que significa? Significa que Deus se preocupa com você e Deus se preocupa por você. Deus se preocupa com você e Ele se preocupa com as pessoas com quem você se preocupa. Só porque você está aqui, Deus cuida dos seus. Deus cuida de gente da tua família. Tem gente lá que não quer nada com Deus. E Deus dá livramento porque você está aqui. E Deus livra porque você está aqui. E Deus guarda porque você está aqui. Então lança sobre Ele nessa noite. Ei, Jesus está te convidando. Pega aquilo que está tirando o teu sono, tirando o teu apetite, te botando para baixo e lança sobre Ele. Lança sobre Ele, lança sobre Ele. Lança sobre Ele. Você consegue lançar sobre Ele nessa noite? Lança sobre Ele. O que é que rouba a nossa alegria? Perdas. Vamos perguntar? Quem gosta de perder? Levanta a mão primeiro. Quem gosta de perder? Nem no futebol de botão, né, Jacimar? Nem no joguinho de botão a gente gosta de perder. Você está jogando lá, você tomou 2-0 no futebol de botão, você já fica, né? Ninguém gosta de perder. Existe tempo de perder? Existe. A Bíblia diz que tem tempo de perder, ela depois de Eclesiastes 3,6. Crente também perde. Está entendendo, irmão? Crente também perde, crente também é derrotado, crente também quebra. Fiz tudo, montei um negócio, quebrou. Quebra, crente também quebra, crente falha, crente erra, crente perde. Existe tempo de perder, você perde pessoa, você perde dinheiro, você perde oportunidades. Mas a nossa geração é treinada só para a vitória. Não é assim? Você vai em 27 cultos, 26 mensagens de vitória. Um é sobre outro tempo, 26 é vitória. Estou falando aqui na Rede Via não, estou falando de maneira geral. Irmãos, a gente que anda por aí já tem muitos lugares, hoje eu estou mais quieto. Eu já fui em tudo quanto tipo de igreja que você imaginar. Tudo que você falou, eu já fui. Tradicional, pentecostal, neopentecostal, carismático, que você falou, eu já fui. Você vai lá, 90% da mensagem é: você vai vencer. A porta vai se abrir. O milagre vai chegar. Só que às vezes, irmãos, a porta não se abre. Às vezes o milagre não chega. Às vezes a vitória que você tanto queria não é a vitória que Deus tem para você. E você fica frustrado. Você sofre perdas. Não é isso? Em quarto lugar, frustração. Frustrações. As perdas e as frustrações também roubam a nossa alegria. Mas a principal frustração que nós temos não é quando alguém nos frustra, mas é quando a gente mesmo fora não consegue executar aquilo que a gente se propôs a executar. Fica mais frustrado ainda. Nossa, eu pensei que eu ia conseguir. Eu pensei que eu ia alcançar. Eu pensei que eu ia realizar, mas chegou na hora eu não consegui fazer. Deus está aqui para te dizer: fica tranquilo. Você falhou? Começa de novo. Você quebrou? Começa de novo. Deu errado? Faz outra vez. Deu errado? Refaz. Recalcule a rota e não pare, porque Deus está com você. Ei, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. A gente não gosta de esperar, irmãos, porque Provérbios 13:12 vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo quando chega é árvore de vida. Bom é quando chega, né, Paulo? Quando se cumpre é muito bom. Mas quando não chega, a gente fica abatido. Dando trabalho para Mariana hoje. Eu não sei, irmão, falar parado, ficar aqui. Não consigo. Se um dia eu estiver aqui parado, pode mandar chamar para a ambulância para levar, passou mal. Está doente. Deu troço. A gente fica frustrado, irmão, quando a coisa não sai como nós planejamos. Quando nós mesmos impedimos a nossa vitória. O nosso Deus é o Deus da prosperidade, mas Ele também é o Deus do dia da adversidade, você está entendendo? Ele é especialista na nova oportunidade, Ele é especialista em abrir outra porta. E nós precisamos entender que quando uma porta se fecha, não é porque o diabo fechou a porta, mas é porque Deus sabe que essa porta não é para você. É porque tem uma porta melhor, tem uma porta maior, tem uma porta que vai te levar em direção ao propósito. Aleluia, Jesus. Você precisa entender se você quer o propósito de Deus ou o teu propósito. Às vezes a gente planeja tudo.
Porque do homem são as preparações do coração. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração. Não está errado preparar. É uma afirmação. Do homem são as preparações do coração. Mas do Senhor vem a resposta final. Ou seja, você prepara tudo, planeja. Vai ser assim, vai ser aqui. Aí você olha assim, vê a tua caixinha montada, chuta a tua caixinha, quebra a tua caixinha toda e fala, não é isso aí que eu quero não. Refaz a caixinha. É assim, irmãos. Porque Deus está no controle. E se eu quero caminhar com Deus, eu vou ter que me submeter. E para se submeter, dói. Vai doer. Porque às vezes você montou, está tudo certinho, agora vai, Deus fala, não. Aí depois está tudo montadinho, Deus vem, pisa na tua caixinha, quebra tudo e fala, agora faz de novo. Não é isso aí que eu quero não, faz outra vez. Está preparado para fazer de novo? Olha para ele, olha para o irmão aí. Olha para ele. Pergunta não, só olha para ele. Está preparado? Pastor, o que é que rouba a nossa alegria? Que tenta roubar? O diabo tenta roubar a nossa alegria. O diabo tenta roubar a nossa alegria. Ele não pode roubar, mas ele tenta. Já falei para você aqui que o diabo, mas vai ser, o diabo usou a boca do crente. O diabo não usa a boca de crente. Porque crente está com o Espírito Santo. Não pode habitar demônio e Espírito Santo no mesmo lugar. Não habita. Vai contra a Bíblia, contra a teologia, não tem como. Ou você está com o Espírito de Deus, ou você está com o demônio. Os dois você não está. Está entendendo isso aqui? Que o diabo usou a boca do crente. Para usar a boca do crente tem que entrar. Tem que habitar, tem que entrar no corpo. Para poder usar a boca. Agora, o diabo usa as nossas palavras. O diabo pode não entrar em você e usar você. Agora, você no momento de falha, né? No momento que, como diz Martinho Lutero, no momento que o seu velho homem lá sobrevive ao batido, sobrevive ao afogamento, não se afoga, não morre, que ele levanta de novo, levanta, né? Quer se levantar, e aí você fala uma coisa que não devia ter sido falada, ter sido dito, você falou, o diabo não usa a tua boca, mas as tuas palavras ele usa. Depois que você liberou a palavra, você olha aqui, ele pega a tua palavra e começa. Aí fermenta ali, fermenta aqui, vai fermentando. Fermenta no ouvido de um, fermenta no ouvido do outro, e aí causa o quê? Um grande problema. Não é assim? Para quê? Para roubar a tua alegria. Tudo que o diabo quer é nos ver desequilibrados. Quer que você perca o equilíbrio. Quer que você perca a alegria. Quer que você perca a vontade. O diabo quer você chorando, sofrendo, depressivo, desistente. O diabo não está satisfeito com a nossa alegria, irmãos. Com a nossa salvação, com a nossa família, com o nosso casamento, com a nossa felicidade. Ele não está satisfeito não. Mas tem uma notícia para te dar, ele já foi derrotado. A sentença dele já foi mencionada. E o conselho de Paulo é fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Ei, não se fortaleça na tua força, mas se fortaleça na força que vem do Senhor. Ei, há uma força, há um poder liberado no céu para mim e para você. Você é igreja, você é crente, não importa o problema, não importa as lutas, não importa as circunstâncias. Há um poder liberado para a minha vida e para a tua vida. Um poder que vem do alto, um poder que vem do céu, que está liberado para você usar na hora que você precisa. Está sobre a tua vida, está sobre você. Ei, Deus capacitou você a suportar as lutas. Deus não vai te livrar da luta, mas Ele vai te dar força para atravessar a luta. Aleluia. E para vencer, oh glória. Essa vitória tem. Essa vitória é garantida. Então nessa noite, toma posse da vitória. Não permita que o diabo, as circunstâncias e nem ninguém roube a sua alegria. Neemias 8,10 vai dizer que a alegria do Senhor é a vossa força. Ele fala, o sacerdote fala para o povo, para de chorar. Se alegre, não é dia de chorar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então fique firme. Irmãos, fique firme. Porque há uma promessa na palavra de Deus para mim e para você em breve. Fala comigo, em breve. Ele esmagará a cabeça da serpente. Oh, glória. Oh, glória. Em breve Ele vai esmagar o arco inimigo das nossas almas. Em breve Ele vai esmagar. Na verdade, Ele já esmagou. Já está esmagado. Mas humanamente falando, isso vai se concretizar. Isso vai acontecer. A Bíblia diz que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Né? Aquilo que é corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. Não vai ter tristeza, não vai ter choro. Não, mas aqui na terra tem problema de saúde, não, tem diabetes, né? Tem as coisas lá, não tem isso. Vai ser transformado, acabou, não tem problema de diabetes, não tem problema de saúde, não tem nada, acabou.
É promessa para mim e para você. Nós vamos desfrutar dessa promessa. Então, conselho para você nessa noite: não permita que nada disso roube a tua alegria. E se lembre daquilo que Deus já fez por você, daquilo que Ele está fazendo por você e daquilo que Ele ainda vai fazer por você nessa noite. Fica de pé aí, fica de pé. Falei que vai ser rápido? Te falei, vai ser rápido. Não é por muito falar. Falar muito não vai mudar nada. Quem tem poder de mudar a nossa vida é Ele. Quem tem poder de fazer é Ele. É Ele que faz. Agora é aquele momento que nós vamos orar por você. Vamos ungir. Você que ouviu essa mensagem, talvez por algum motivo você está triste por alguma coisa, não é? Você pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você, vamos te ungir. Talvez você está enfermo, né? Está doente, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Hoje não tem muita gente, está vendo? Aproveita que tem menos pessoas, você fica, né? A pessoa fica meio travada, poxa, queria ir lá receber oração, mas eu não vou. Sai do lugar, irmãos, vem aqui à frente. Você está junto da igreja. Nós somos a igreja, cheio de falhas, né? Cheio de falhas, mas somos igreja. Somos homens em processo de aperfeiçoamento, em processo de transformação. Não alcançamos a perfeição ainda, glória a Deus. Somos imperfeitos, mas estamos no processo. Então vem para cá. São imperfeitos orando por perfeitos, glória a Deus. Imperfeitos orando por imperfeitos. Então vem, sai do seu lugar. Vem aqui porque nós vamos orar em nome de Jesus. Aí sim, esse é perfeito. Esse tem todo o poder, o nome que é sobre todo o nome, o nome que tem autoridade. É nesse nome que nós vamos orar por você, nós vamos ungir. Vou pedir ajuda aqui. Gessimar, né? Vamos ungir aqui, Gessimar.